Olá, eu sou a doutora Júlia, odontopediatra aqui da Inovar Odontologia. Estou aqui hoje para falar sobre um tema muito interessante e de muita discussão entre os pais, que é sobre o manejo em odontopediatria no consultório odontológico. Existem várias formas de a gente fazer um manejo da criança. E o que isso quer dizer? Quer dizer a forma que a gente vai lidar com a criança dentro de um consultório. A principal forma que a gente lida com a criança é fazer com que ela se ambiente ao consultório. Então, consultas frequentes, uma criança muitas vezes tanto com um comportamento bom quanto com um comportamento um pouco mais complicado, que o paciente ele tem medo. O manejo é feito de formas bem parecidas. A gente traz o paciente mais vezes ao consultório, ele vem para consultas que a gente chama consultas de controle de comportamento, onde a gente vai adequar aquele paciente, vai mostrar motor, vai mostrar escovação, vai usar determinadas técnicas de comportamento para que ele venha melhorando e para que sim a gente possa iniciar a parte de tratamento da criança. Quais são essas formas? A primeira forma que a gente utiliza é fazendo manejo de comportamento com a voz, que é o controle da voz com a criança. Então a gente lida com a criança da forma mais carinhosa possível. Conforme o tratamento ele progride e a gente não consegue, falando de forma mais doce, mais branda com a criança, ela reagir de uma forma interessante, a gente começa a alterar um pouco esse tom de voz. Não gritar, mas ser mais firme como a gente lida com ela. A segunda forma que a gente pode lidar com a criança no consultório é com relação à técnica que a gente chama aí a mais famosa e mais usada, que é dizer, mostrar e fazer. Que é a gente utilizar o espelho e até a própria criança ou o responsável para a gente mostrar àquela criança tudo que a gente vai fazer naquele determinado procedimento. Então isso é muito importante, muitas vezes usar um bonequinho, uma boneca que a criança traga, isso é muito interessante. Isso vai fazendo com que o comportamento dessa criança ele melhore. Uma parte muito interessante também do tratamento, e é uma das que mais eu converso com os pais, é com relação à forma como a gente trata a criança na própria cadeira. Então muitas vezes a criança é muito pequena, vem para um tratamento de urgência, ela tem muito medo, então a gente deixa a criança solta na cadeira. Eu, por exemplo, não gosto. Por quê? A gente tem que sempre ter a ciência de que tudo que a gente lida com o nosso consultório odontológico, ele tem coisas que podem machucar a criança. Então, para que isso não aconteça, eu sempre faço com que a gente faça uma estabilização da criança com alguma coisa. E a estabilização ela é feita aí de duas formas. A passiva, onde a gente usa algum tipo de material, como, por exemplo, enrolar a criança num cueiro, numa toalha, onde a gente vai manter o bracinho contido dentro da toalha, a própria perninha do paciente, vai fazer o controle desse tronco. E a cabeça, normalmente, a ASB, que auxilia a gente, ela vai estar bem adequada àquela rotina e vai saber segurar a cabeça para que a criança ela não mexa a cabeça e se machuque. Essa é a forma passiva, alguma forma de contenção da criança, uma contenção, digamos, de terceirizada, que não seja pelo próprio pai. A outra forma de estabilização da criança é o próprio responsável. E, na verdade, é o que eu uso 90% dos casos no consultório. Eu uso o pai de estabilização, ou eu deixo o pai sentadinho na cadeira, ou eu coloco o pai deitado, de bruços, em cima da criança. Ele vai segurar o tronco e vai segurar as perninhas para mim e segurar a mãozinha da criança. Uma coisa importante, essa é a técnica que para mim traz mais segurança à criança. Ele se sente mais seguro porque o responsável está muito próximo. E é onde eu consigo uma melhora de comportamento muito legal. Muitas vezes eu tenho crianças que vêm chorando ao longo do tratamento nessa posição, e eles vão ficando mais confortáveis ao ponto deles nem quererem mais que o responsável sente com eles. Então é a forma mais interessante. Hoje, no final do vídeo, a gente vai colocar 2 videozinhos de 2 pacientes sendo atendidos nessa posição, e é realmente o que eu mais uso. Eu não gosto muito de conter a criança de outra forma, e vocês vão ver que gracinha que é. São pacientes que choraram muito na primeira consulta, na segunda, e que ficaram super bem depois. Então, essas são as formas que a gente mais trabalha. Acho muito importante vocês entenderem. Nem sempre a criança vai ajudar. Isso é uma coisa muito importante para os pais terem uma noção de que não vai ajudar. Uma criança muito pequenininha dificilmente senta na cadeira sozinha, mas a gente consegue melhorar esse comportamento com diversas formas, seja com esse manejo de comportamento, trazendo ele mais vezes ao consultório, fazendo da odontologia
uma rotina para a vida dele. E aí sim, aí a gente vai melhorando esse comportamento conforme a criança evolui. Importantíssimo, a pediatria, a gente precisa entender o paciente, entender os medos que o paciente tem, entender quais medos ele pode vir a ter, entender a forma como aquele determinado ser humano pequenininho, que não sabe se expressar, se sente em determinadas situações, sejam elas confortáveis ou não. E daí para frente a gente saber como lidar com ela. Isso é muito importante na pediatria, você compreender e entender e atuar naquela criança de uma forma única, fazendo com que essa criança se torne sim um paciente extremamente colaborador e que goste de estar aqui. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! No campo sem ele vai ficar triste. Gente, ela tá gritando que ele aceitou um motorzinho. Não, isso é bom.